Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast para dar continuidade e agora é o sexto selo e eu estou aqui com meu amigo pastor Paulo de Moraes. Paulo Moraes, tá tudo bem? Tá alegre? Tá animado? Tudo bem, pastor, estou muito animado. O pessoal primeiro tá desmistificando que não precisa ficar aterrorizado. Sim. Meu Deus, Apocalipse. E vamos dar prosseguimento. Que Deus te abençoe. Amém. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. É interessante. É muito... E as estrelas? O senhor quer parar aí ou continua? O versículo 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Tudo isso aqui é uma linguagem figurada, né? Não, olha a questão aqui que é interessante. Não, realmente o fato é literal. Por quê? Vejamos, que é um ponto até interessante. Ok. Vamos lá, olha as pragas que Deus enviou sobre o Egito. Sim. Terríveis. Não vou recordar das 10, até porque de memória ficaria difícil, mas vamos pensar na praga da saraiva. Sim. Que causou uma devastação enorme no Egito. Lógico que as pragas enviadas por Deus nos dias da 70ª semana de Daniel, ainda que algumas sejam semelhantes àquelas que ele enviou contra a terra do Egito, mas não é uma repetição. É algo totalmente... E nem são iguais. Sim. O contexto político, espiritual, é outro completamente distintas, as pessoas, a época, o plano, o propósito de Deus, etc. Tanto é que naquela ocasião Deus enviou as pragas dele só contra o Egito. Só contra o Egito. Foi uma coisa localizada. Agora já no período da 70ª semana de Daniel, Deus estará punindo os pecadores impenitentes de toda a terra. Então será um castigo globalizado, de amplitude muito maior, que é um fato bastante interessante. Então essa linguagem que o Apocalipse emprega é que é uma linguagem muito contundente. Quando nós chegarmos lá, Apocalipse capítulo 9, que nós já até tratamos desse capítulo quando fazíamos aquelas lives no período da pandemia. Eita, foi bom demais. O capítulo 9 de Apocalipse, ele é um capítulo terrível. E algumas pessoas tentam escapar ali da literalidade do texto, porque aqueles seres, né, eu vou só fazer um comentário rápido, Sim. que nós só abordaremos isso quando chegarmos a ele. Aqueles seres são seres realmente demoníacos, é uma coisa assustadora e, para algumas pessoas, algo muito difícil de se acreditar. Sim. É o caso do livro do Apocalipse como um todo, né, em sua totalidade. A exemplo desse capítulo número 6. Lógico que as estrelas do céu caíram sobre a terra, o versículo de número 13. Então, nesse caso aqui, não é uma referência às estrelas em si, porque eu vou fazer um adendo aqui rápido. A estrela Antares, por exemplo, ela é de uma grandeza tão grande, eu estou me referindo ao tamanho físico dela, que se ela fosse oca como uma bola e o Sol e a Lua fossem postos dentro dela, fazendo esse movimento de rotação e translação, não alcançariam a metade do tamanho dessa estrela. Então, quer dizer, porque é uma estrela absurdamente grande. Impressionante. Então, impressionante. Então, mas o texto, a linguagem é literal, essas estrelas aqui, então o que acontece? Isso já ocorre, inclusive, nos dias de hoje. Objetos de tamanho descomunal, desprendendo-se do local no qual se encontram e se chocando contra a Terra. Eu vou citar um exemplo, né, que aconteceu na Rússia. Eu tenho isso no meu livro O Destino Eterno da Alma. Se não me falha a memória, em 1906,
quando um desses objetos desprendeu-se, chocou-se na região da Sibéria, na Rússia, causou uma devastação enorme, tremores de terra a quilômetros de distância, e à época os estudiosos calcularam o impacto como sendo equivalente à explosão de uma bomba de 12 megatons. Fato real, historicamente comprovado. Então as estrelas do céu que caem sobre a Terra serão exatamente estes objetos que Deus fará com que se despreendam do espaço e sejam lançados em direção à Terra, literalmente falando. Entendi. Que é como eu comentei, citei como exemplo, a chuva de Saraiva que Deus enviou na época quando ele estava castigando o Egito. Do Egito. Então, uma coisa aqui, o versículo 13 diz: 5 vezes as estrelas serão atingidas, correspondendo ao Sol citado anteriormente, mas só em 2 vezes fala-se dela caindo sobre a terra. Primeiro durante o 6º selo, segundo na vinda de Cristo, logo após a tribulação. Mateus 24, 29 e 30, irão passar-se vários anos entre os 2 eventos. Isso não se refere às estrelas fixas, que são, na verdade, sóis para astros e planeta, todos maiores que a nossa Terra, mas os meteoros ou estrelas cadentes. Exatamente. O senhor está falando. Isso. Agora, sendo que tanto essas estrelas cadentes como esses meteoros, mas de tamanho descomunal. Agora o senhor imagine eles caindo em direção à Terra. A expressão melhor a ser utilizada é sendo lançados, porque eles serão lançados. Sim. Não é? Em grande quantidade e em pontos diferentes da Terra. Meu Deus. O estrago que isso não causará. É por isso que o período da 70ª semana de Daniel, ele será o período final e mais negro de toda a história da humanidade, porque será realmente o derramar da ira final de Deus sobre os pecadores impenitentes da terra. Quando hoje nós vemos que parece que o mal tem atraído os seus adoradores, né? Sim. E no Apocalipse descreve que mesmo na grande tribulação haverá pessoas que preferirão adorar o sacripanta, né? Sim, exato. O sacripanta, o lafranhudo. E outro ponto importante a ressaltar aqui é que isto aqui é que o Senhor Jesus chama em Mateus 24 de princípio de dores. Certo. Os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, é isso que o Senhor Jesus chamou de princípio de dores. E nós até mencionamos em um nosso podcast anterior que por mais difíceis que sejam as condições hoje do mundo, mas comparando-se com o que acontecerá à Terra quando estiver no período da 70ª semana de Daniel, hoje pode-se considerar isso um café pequeno. Então, o versículo de número 14 diz assim: o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, devido ao impacto, né? Pastor, a catástrofe, meu Deus. Olha só, como esse texto ele é extremamente pesado, corretíssimo. Sim. O profeta Isaías, no capítulo 24, ele usa uma linguagem que os estudiosos eles chamam de apocatástasis, mas o profeta Isaías, no capítulo 24, ele usa uma linguagem muito interessante. Simplificando, Deus vai pegar a terra e vai sacudi-la, vai balançá-la. Olha só. E isto é comparado, inclusive, a um ébrio, ou seja, a um bêbado. Eu acredito que todos os que estão nos ouvindo já compreendem perfeitamente o que Isaías está dizendo. O camarada, quando ele está embriagado, quando ele anda, que ele vai zigue-zagueando de um lado para o outro. Perde totalmente o equilíbrio. Exato. Se não vejamos o texto... Posso ler Isaías 24? 24. Olha 24, 3. Diz assim: de sorte, de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade,
A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, poucos homens restarão. Planteio mosto, enfraquece a vide, suspira todos os alegre coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, descanso a alegria da harpa. Olha, agora eu pedi para o senhor ler também o versículo 20. 20. É. De todo vacilará a terra como ébrio, será movida e removida como a choça de noite. A sua transgressão se agravará sobre ela. Sim. E cairá e nunca mais se levantará. Então, exato. O que Deus está falando através do profeta Isaías, olha o que eu disse. A terra, ela vacilará como ébrio, porque Deus, ele literalmente falando, ele irá sacudir a terra, porque a terra sofrerá uma mudança drástica a partir do seu eixo. Deus já fez uma coisa parecida na época do dilúvio. Eu vou citar um exemplo rápido. Por que não se pode precisar? Ninguém em sã consciência faria isso. Sobre a localização do Jardim do Éden. Não se pode fazer isso. Porque depois do dilúvio, a geografia da terra como toda mudou e mudou radicalmente. Então, por que são encontradas hoje, por exemplo, montanhas no fundo dos mares? Um exemplo clássico, por causa do dilúvio. Certo. Porque Deus mudou a geografia da terra e fará isso novamente. Tanto que a terra do milênio, ela será uma terra completamente diferente daquela que temos hoje. Por isso que Apocalipse diz, vi descer um novo céu, uma nova terra. Então Deus fará uma mudança muito grande e começará exatamente aqui, o período da 70ª semana de Daniel. Então Isaías, ele profetiza que a terra vacilará como ébrio e será movida e removida como a choça da noite. A choça da noite aqui era a cabana do pastor. Só que era a cabana na qual o pastor passava uma única noite. Porque eu li esse texto alguns dias atrás. Então o que o texto está a dizer é exatamente isso. A terra, ela será, olha, movida, é o que eu estou falando, né? O texto está dizendo, ela é movida e removida. Então, vamos utilizar a linguagem popular. Deus vai pegar a terra e dar uma sacolejada. Quer ver uma coisa que exemplifica isso claramente? Lembra ao menos na minha época tinha o ioiô. Sim. Com certeza alguns ouvintes irão lembrar. Pegávamos o ioiô e ficávamos brincando com ele. Aquela cordinha com um negócio redondo. Aí o ioiô subia e descia. E aquilo era uma coisa divertida. Então, respeitosamente, o que Isaías está profetizando é isso. Que Deus vai pegar a terra como um ioiô e ele vai sacudir a terra. Então, é isso que o texto aqui está dizendo. Olha, o céu retirou-se como um livro que enrola. Literalmente, que é o cumprimento dos Salmos 102, versículos 25 ao 27. E a seguir ele profetiza aqui, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Por quê? Porque Deus, ele fará uma mudança muito grande na geografia da terra. O que o texto está a dizer é que montes e ilhas serão removidos dos seus respectivos lugares. Por isso que nos versículos 15 e 16, olha, reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos, livres, o que é que eles fazem? De medo. Se escondem. Se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles estão se escondendo da presença de Deus. A presença de Deus é que causará a eles um terror muito grande. E apesar de todo esse contexto pesado do que Deus está realizando, destas catástrofes sobrenaturais medonhas e aterrorizadoras, eles estão fugindo aqui, não é das catástrofes. Eles estão se escondendo da presença de Deus. É da ira, 16. Dizia os montes ao rochedo, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Detalhe, como se fosse possível esconder-se do rosto de Deus. Porque o texto do Antigo Testamento, o que é que ele diz sobre pecados ocultos?
Os pecados ocultos que qualquer pessoa comete e acha que ninguém está vendo, o texto do Antigo Testamento diz que estão à luz do rosto de Deus. Ele é onisciente, onipresente, Exatamente. onipotente, conhece todas as... prescruta. É. Glória a Deus. E por causa da exiguidade de tempo, nós não vamos detalhar muito, mas no versículo número 15 aqui estão pessoas de todas as classes sociais. O que é que nós aprendemos aqui com esse texto? É que a maldade, a perversidade do ser humano nada tem a ver com a classe social. O sujeito pode ser pobrezinho ou então ser um camarada rico e bilionário. Mas ele pode ser o rico bilionário perverso e o pobrezinho, ele pode ser igualmente perverso. Então não está ligado à classe social. O mal não está ligado ao conceito ou status social. Isso aí. Exatamente. É uma coisa intrínseca, o que? A natureza do homem, porque o homem, ele já nasce pecador. Porque existem pessoas que ligam o comportamento perverso de alguém à classe social da pessoa. Não, a pessoa ela é perversa, aquela pessoa, por natureza. Não é porque ela é pobrezinha ou porque ela é bilionária, é porque ela tem uma natureza tem uma ação pecadora. Ela é de caráter perverso. Muito interessante isso. Bom, nós estamos aqui falando exatamente do sexto selo. A ira de Deus começa e continua nas trombetas e nas taças. Isso. E termina com Armagedon. Esse livro é muito fantástico. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro. Agora, Joel profetizou sobre isso, né? No capítulo 2, versículo 28, né? Sim. E naquele dia, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e o sol se converterá e a lua. Tem a ver. Tem a ver. Inclusive, o próprio texto aqui meu da Revista Corrigida, que ainda traz aqueles versículos paralelos, sim, aqui já está, inclusive, ó, Joel 2, versículos 10 e 31, e Joel capítulo 3, versículo número 15, exatamente. Sim. Esse ponto, pastor, é extremamente importante porque quando pessoas defendem que a igreja passará pelo período da grande tribulação, qual é um dos erros graves que estas pessoas cometem? Tem que se estudar esse assunto a partir do Antigo Testamento. Sim. A pessoa às vezes se apega só a Mateus 24, 25, Lucas 21 e Marcos 13 e o Apocalipse. Não. O que está no livro do Apocalipse, tudo aqui é cumprimento da 70ª semana de Daniel, Daniel 9, versículos 24 ao 27, Mateus capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13, aquilo que o Senhor Jesus disse. Então o Apocalipse, ele é uma ampliação da profecia proferida por Daniel e o cumprimento do que o Senhor Jesus menciona, repito, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. O cumprimento está aqui. E o Antigo Testamento, quando ele faz menção à grande tribulação, ele deixa bem claro, a grande tribulação, ela está prevista por Deus para o povo de Israel a partir do Antigo Testamento, inclusive já no Pentateuco. Sim. Que é o livro escrito por por Moisés, Deuteronômio. Então, Deuteronômio 4, por exemplo, se a pessoa começar por Deuteronômio 4, Deus ali já está falando através de Moisés que nos últimos dias, esses últimos dias são esses do livro do Apocalipse, sim, ele iria tratar pessoal e particularmente com o povo de Israel. Que povo abençoado, mas um povo difícil. Bom, e contextualizando, né, o sexto selo, para dizer que é manifesto, porque hoje alguém fala, queima a Bíblia, se ouviu que agora mesmo, eu acho que foi na Holanda, não sei qual foi o país, que fizeram um ato para queimar a Torá e todas as Bíblias, e na última hora o indivíduo desistiu, porque parece chamar a atenção e chocar a opinião quando alguém resolve queimar a Bíblia, sim, profanar os símbolos,
xingar, ridicularizar, tudo isso, Deus na sua presciência, Deus na sua benevolência, na sua longanimidade, está dando corda, mas vai chegar um dia. Exato, quando Deus ele irá julgar a humanidade em sua completude por causa desses atos de rebeldia, de desobediência, de desrespeito, de blasfêmia e etc. Quando alguém... Desculpa, conclua que eu vou falar. E o ápice disto, não é? O derramar da ira de Deus, ele irá dar-se exatamente no período da 70ª semana de Daniel, porque Deus estará tratando particularmente com Israel e, simultaneamente, ele estará punindo os pecadores impenitentes da terra. O senhor falou do Antigo Testamento e havia uma prática sobre o deus Moloque, em que os pais ofereciam os filhos. Sim. E aí não tinha a cultura do aborto. Hoje o demônio do Moloque se manifesta na intenção de um pai ou de uma mãe que resolve exterminar a vida de uma criança no ventre. E vejo que a sociedade parece. Quando eu digo a sociedade, o sistema perverso e mal de que a mulher, ou de quem quer que seja, pode retirar uma criança, matar, como se isso fosse natural. A legalização. Eu fico pensando a consciência que tem os abortistas. O que eles vão dizer? O que esses governos vão se apresentar? Porque o texto diz que seriam grandes e pequenos. Então o Senhor disse que ninguém vai ficar impune, porque sendo Deus um Deus justo, ele vai tratar a todos, né? Aí vem aquela parte do juízo final, em que vai se abrir os livros e os homens serão julgados por tudo aquilo que está escrito nos livros. Exato, porque... Aqui não é juízo, aqui é a manifestação da ira de Deus. Da ira de Deus. Imagine, a ira é uma coisa e o juízo é outra. O indivíduo ainda não foi sentenciado. Ele começa a ser punido pelos atos das suas perversidades, mas ainda não foi julgado inteiramente. Porque ainda não morreu. Exatamente. Então, tanto é que aqui no Apocalipse, Deus ainda estará dando oportunidade das pessoas se salvarem. Porém, aquilo que o irmão comentou alguns instantes atrás, mesmo diante de acontecimentos tão terríveis como esses descritos aqui no livro do Apocalipse, como as estrelas caindo do céu à terra, como o sol aqui tornando-se negro como saco de silício, a lua tornando-se sangue e etc. Mesmo diante de todos estes fatos, um número significativo de habitantes da terra naqueles dias irá recusar-se terminantemente a voltar-se para Deus. E, por incrível que pareça, tornar-se-ão ainda pessoas mais revoltadas, mais rebeldes, mais desobedientes, mais blasfemadoras, etc. Inclusive, lá mais adiante nós veremos que algumas delas insistirão em continuar adorando os próprios demônios. Que coisa. Bom, chegamos aqui ao final do 6º selo. E este 6º selo, Pastor Paulo, nós damos por encerrado aqui, fazendo aquela colocação que nós não exaurimos o texto. Nós aqui, de forma... Sim. Que aí alguém de repente, não, mas vocês estão muito... Muito na superfície. Estamos mesmo, porque a intenção nossa é apenas de despertar em você o interesse de se preocupar em ler, em estudar, porque bem-aventurado é o que ler, é o que guarda, o que ouve e guarda as palavras desta profecia. Pastor Paulo. Então, finalizando, quero corroborar com as palavras do pastor Marcos Fernandes. Isso é importante. Dizer, né, que o nosso objetivo não é nos aprofundarmos na análise do texto, né, aqui do livro do Apocalipse, mas passarmos para os nossos ouvintes
uma ideia, não é, geral das profecias constantes desse livro e despertar neles exatamente o interesse de estudarem e buscarem, né, por outros meios, outros caminhos, se aprofundarem no conhecimento do livro sagrado e inclusive aqui também nosso Seminário Teológico Plena Unção. Plena Unção. Amigos e irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo podcast e vamos continuar Amém. Nesta saga maravilhosa do Apocalipse, desvendando os mistérios e falando da grandeza. André, Cauã, Pastor Paulo, que Deus te abençoe. Amém. Até o próximo.